Fala, lenda! Hoje é dia de falar sobre uma vez em que eu fui pego de surpresa, fui pego com as calças curtas em uma entrevista para gringa. A pergunta que foi feita pelo entrevistador foi: Juanzeira, explica para mim qual é a diferença de autenticação stateful e stateless, como eu implemento e quando eu utilizo cada uma delas. Essa foi a pergunta do cara. Eu não preciso estar mentindo para ninguém. Sou desenvolvedor full stack, atuo como desenvolvedor web, atualmente estou morando em Portugal, trabalho com desenvolvimento e essa pergunta me pegou de surpresa. Porque eu só tinha implementado a autenticação do tipo stateless. A gente vai chegar nos conceitos ali, tá? Mas eu só tinha implementado a autenticação do tipo stateless. Então, eu não tinha muito claro que eu já tinha ouvido falar do conceito e tudo, mas eu não tinha claro porque eu nunca tinha implementado o que era uma autenticação do tipo stateful. Se foi algo que me pegou de surpresa, talvez pegue você de surpresa também, sem duplo sentido, tá? Vamos respeitar o momento de aprendizado. Vamos lá. Se eu tenho uma autenticação do tipo stateful, bota na cabeça o seguinte: a principal diferença é stateless, eu não retenho dados do meu usuário. Stateful, eu vou salvar esses dados em algum lugar. Eu vou entrar em alguns detalhes sobre isso. É claro que não é tão seco assim, mas se você quiser a diferença principal, é basicamente essa. Imagina que você tem um fluxo de login normal que utiliza um tipo de autenticação stateful, certo? O seu usuário vai preencher o formulário de login. Esse formulário de login, quando for feito o submit dele, ele vai chamar um endpoint e a partir desse endpoint, ele vai salvar os dados de autenticação em algum lugar. Normalmente é salvo nos cookies, mas às vezes, quando você tem aplicações que são hospedadas no server-side, pode ser salvo dentro do próprio servidor. E aí a gente vai entrar em alguns prós e contras já já. Depois que é feita a autenticação, os cookies ficam disponíveis no escopo da aplicação como um todo, e aí você consegue, por exemplo, autenticar as rotas para que o usuário consiga utilizar a aplicação normalmente. E é basicamente isso. Então, nós temos alguns pontos aqui. O stateful, ele tende a ser um pouco mais seguro, porque ele não expõe dados dos usuários. Aí, quando a gente for comparar os dois, você vai entender qual que é o problema disso. Além disso, ele é baseado em sessão, então é mais fácil de você gerenciar invalidação de uma sessão para o usuário ser relogado ou fazer determinados tipos de fluxo de refresh da sessão do usuário. As desvantagens é porque existe uma escalabilidade limitada desse método de autenticação. Por quê? Imagina que você tem os dados de autenticação, porque é stateful. Então lembra, eu estou guardando esses dados, seja em memória, seja em algum banco de dados, algum Redis, em algum local do lado da minha aplicação, eu estou salvando esses dados. Stateful. Com esses dados lá, salvos, se eu precisar escalar a minha aplicação, por exemplo, imagina que eu vou escalar horizontalmente. Eu tenho a minha aplicação no servidor, está tendo muito tráfego, então eu vou escalar horizontalmente, eu vou ter mais instâncias rodando, por exemplo. Aí eu vou ter que replicar os dados desse usuário, os dados de sessão desse usuário, para cada servidor. Então isso acaba limitando um pouco a escalabilidade desse método de autenticação. E o outro ponto é que ele requer que você guarde os dados do lado do servidor. Ele requer que você guarde esses dados e você precisa ter uma estratégia para gerenciar isso. Então, é mais gestão do lado do desenvolvimento da aplicação. Muito bem, agora vamos para o stateless. Eu não guardo dados do meu usuário. Eu não preciso ter um processo de armazenamento de dados do meu usuário, nem do lado do servidor e nem do lado do cliente. Eu só preciso ter uma estratégia para autenticar as rotas com base em um token. Como que isso costuma ser feito? Eu vou mostrar de maneira prática, mas o fluxo é basicamente esse. O usuário vai vir aqui, ele vai preencher o formulário de login, da mesma forma como ele faria um stateful, vai chamar o meu endpoint de login. Talvez não esteja tão claro aqui, talvez não esteja tão explícito, mas o endpoint de login não é que ele está chamando outros endpoints. A questão é que a gente precisa dos dados retornados pelo endpoint de login, que seria basicamente um token. Normalmente a gente utiliza um JWT, um JSON Web Token, que tem os dados daquele usuário de maneira criptografada.
E aí a gente entra numa das desvantagens. Os dados desse usuário, eles estão lá. O endpoint de login, quando ele retorna o token, esse token contém os dados do usuário. Então, de certa forma, a gente está expondo os dados do usuário do lado da aplicação. E se for, por exemplo, client-side, isso pode ser um problema. Normalmente, salva os dados em um local storage ou em um cookie, salva o token, para reutilizar dentro da aplicação. Ou às vezes salvo em um Redux, se você estiver usando o React, por exemplo, você utiliza algum sistema de gerenciamento de state global da aplicação, em que aquele state pode ser acessado em qualquer local da aplicação. Se fosse Next, seria o Zustand, se for outra aplicação, outra linguagem, vamos ter outros tipos de gestão de estado global. E isso vai ter que ficar disponível para a aplicação. Então, você vai ter que ter esse cuidado de proteger esses dados. As vantagens é justamente o oposto do stateful, que é muito mais escalável. Se eu escalar os servidores da minha aplicação, eu não preciso replicar esse token. Ele pode ser simplesmente reutilizado e não vai ter problema nenhum. Aonde esse token é passado? Normalmente ele é passado como um header de requisição de API. Normalmente, quando você tem uma arquitetura mais voltada para microserviços, essa autenticação tende a ser um pouco mais usada, justamente por conta dessa maior escalabilidade do JWT. Você pode só replicar esse JWT e já vai estar tudo certo. Mas não se esqueça de que você vai precisar de estratégias, por exemplo, de refresh desse token, para o usuário não ficar logado infinitamente, ou então pelo menos ter um refresh para reautenticar esse usuário, forçar o usuário a fazer um login novamente, enfim. Você vai ter que lidar com essas estratégias. E também, se alguém interceptar esse token, de alguma maneira, ele vai ter acesso aos dados do usuário. Então, você tem que cuidar de lidar com a segurança do seu back-end, a segurança da sua API, a segurança das suas aplicações. Agora, vamos para a parte prática. Temos aqui o nosso pequeno servidor. Eu fiz um servidor aqui bem basicão, usando o Node e usando o Express, tá? Assim, o básico do básico, tá? Eu nem cheguei a mexer em nada aqui, nem separei arquivo, nem nada. Perceba que aqui eu criei um endpoint login session, que aqui ele faz o login usando um stateful, né? Usando uma estratégia stateful. E eu criei uma rota aqui qualquer só para validar essa sessão. E aqui a gente vem no Insomnia. Eu tenho aqui o endpoint login session. E é legal aqui no Insomnia, você pode ver aqui, ó. Eu até já tinha feito alguns testes antes, né? Mas eu vou deletar isso daqui. E no próprio Insomnia a gente consegue replicar esse comportamento, tá? Se eu tentar aqui acessar esse protected session, eu tenho um unauthorized, porque eu não tenho aquele ID de cookie para validar a sessão. E aqui, quando eu faço aqui a request, agora eu tenho, deu uma bugadinha aí na minha interface do Insomnia, mas agora eu tenho esse ID, agora eu consigo acessar sem problema nenhum. Consigo ver aqui a preview. Você está autenticado via session. Esse ID de cookie, né? Ele faz a validação e através dele ele consegue acessar os dados que foram salvos previamente. E aí a gente vem aqui para o nosso stateless. Só que nesse caso aqui vai funcionar um pouquinho diferente. Aqui eu preciso passar um header. Deixa eu desativar aqui esse header. Você vai ver que eu não consigo acessar. Eu vou ter um unauthorized aqui, token não enviado. Se eu gerar um novo token aqui, então eu vou ter uma rota de autenticação, onde eu vou gerar o token, eu vou demonstrar o teste, e aí eu venho aqui, apagar o token antigo, colocar o token novo, e aí, olá Juan, você está autenticado via JWT. As diferenças fundamentais de stateful e stateless são essas. Então, no stateful, sempre lembra de eu estou guardando os dados do usuário em algum lugar, a nível de memória, banco de dados, enfim. E no stateless eu não estou retendo esses dados, mas eu utilizo um token que criptografa os dados desse usuário, eu vou reutilizar para autenticar cada rota. E aí, respondendo a pergunta lá do entrevistador, quando que eu deveria usar cada um desses casos? Tudo depende do nível de refino que você quer ter no fluxo de login e logout do usuário. Então, se eu quero ter um e-commerce, um dashboard tradicional, algo que eu preciso ter um controle mais fino da sessão do usuário, se eu tiver que ter algum controle de, preciso bloquear esse usuário, preciso ter algum nível de autonomia maior sobre esse fluxo login-logout, o Session é um pouco mais recomendado. E também depende, se você precisa ter um sistema um pouco mais escalável, talvez utilizar a estratégia stateful não seja o melhor caminho, porque ele vai te dar
não é que seja impossível, mas ele vai adicionar complexidade à medida que você precisa escalar as suas aplicações. Então tem essa ressalva. E no caso do JWT, normalmente, pelo que o modelo stateless entrega, faz mais sentido usar quando você tem uma arquitetura mais baseada em microserviços, onde você precisa ter a reutilização desse token em cada rota. Não é regra. Eu não sou dono da verdade. Se você discorda disso, se você já utilizou uma estratégia diferente em microserviços e tudo mais, comenta aí. Mas é o que faz mais sentido e pessoalmente é o que eu também tenho utilizado e eu normalmente trabalho um pouco mais com arquitetura de microserviços. Calma, não tem ninguém dono da verdade aqui. Então é isso. Não existe bala de prata, como em tudo na nossa área de programação. Não há muito o que fazer. É sempre o grande e famoso depende, meu parceiro. Sempre depende. Então, avalie aquilo que faz mais sentido para você. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Eu espero que você tenha aprendido. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum tema, alguma sugestão para comentar em outro vídeo, por favor, deixa nos comentários. Se você discorda aqui de usar stateless para microserviços ou qualquer coisa do tipo, comenta aí embaixo. Eu vou ficar muito feliz de discutir e de aprender mais também sobre o tema. A gente está sempre aprendendo. Então, agradeço demais por você ter acompanhado aqui. Se esse vídeo foi relevante para você, deixa o like, se inscreve. Eu pretendo trazer vídeos como esse aqui pelo menos uma vez por semana. E até a próxima.